De Noé, que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem jacaré? Sim. Tem chimpanzé? Sim. Tem borboleta? Sim. Tem bicicleta? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem cachorro? Sim. Tem macaco? Sim. Tem tartaruga? Sim. Tem rapadura? Não. Essa é a arca de Noé, que Deus mandou encher de bichos, que Deus mandou encher de bichos. Então, o que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem girafa? Sim. Tem capivara? Sim. Tem periquito? Sim. Tem pirulito? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem canguru? Sim. Tem avestruz? Sim. Tem camelo? Sim. Tem caramelo? Não. O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem crocodilo? Sim. Tem esquilo? Sim. Tem coelho? Sim. Tem chocalho? Não! Essa é a arca de Noé, que Deus mandou
encher de bichos que Deus mandou. Encher de bichos, então Noé foi muito, muito obediente e encheu a arca de muitos bichos. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso culto de oração. Que bom que você está aqui. Eu já começo com muito carinho pedindo para você compartilhar essa live para que outras pessoas possam participar e também receber essa mensagem. Tá legal? Combinado? Tamo junto? Eu quero também mandar um abraço. Eu quero fazer 3 coisas. Mandar um abraço, agradecer e dizer que estou orando. Mandar um abraço para aqueles que estão participando, felizes em ter vocês aqui. Agradecer por compartilhar, por curtir, por interagir com a gente ali nos comentários. E dizer que tem orado pelos pedidos de oração que vocês colocam ali nos comentários, tá? Então eu anotei aqui para eu não me perder. Um abraço, um agradecimento e dizer que estou orando pelo Antônio Vilas Boas. Antônio, Deus te abençoe. Sandra Alexandre, a irmã Neide e o Esmeraldo, saudade de vocês. Estava conversando com a irmã Neide ontem e falei que ia mandar um abraço para ela aqui. Minha irmã Esmeraldo, Deus abençoe vocês, saudade de vocês. Quando vier por aqui passear, lembra da gente. Um abraço também para Valéria, minha querida amiga, e o Fernando também. Estamos orando por vocês. Um abraço para Exarina Paulo. Estamos em oração. Marlene Quirino, Deus abençoe vocês grandemente. A minha amiga Amandinha. Amandinha toda vez ela pergunta, pastor, vai mandar um abraço? Amandinha, lá do Croácia, de Cidade Ademar, um abraço, Deus abençoe. O meu irmão Elias, ali da igreja do Juncal, Deus abençoe, meu querido. Fabiano Gonçalves, a Irani, Deus abençoe vocês também, grandemente, que Deus seja presente na vida de vocês. A Lucimar e o Victor, eu já falei do Victor aqui, fiz alguns agradecimentos a ele aqui, porque ele é responsável por algumas coisas que têm acontecido aqui, e eu sou muito grato pela amizade desses dois. E já falei do Victor, um momento que em alguma mensagem citei uma história que é com ele aqui. Então um abraço para vocês, Deus abençoe. A Maria Almeida, o Vinícius Rocha, meu parceiro de visita, de algumas viagens que a gente tem feito aqui no distrito. Um abraço, meu querido, para você, para sua mãe, para o seu pai, e também para a Cris, ali de Itapeva. Uma jovem muito querida, ali da igreja de Itapeva, que Deus possa te abençoar, possa abençoar os seus filhos. A Cris, ela fez uma cirurgia recente, ela está em recuperação. Essa recuperação está sendo muito complicada, trazendo muitas dores, e foi constatado outros problemas mais sérios. Então vamos orar também pela Cris, por sua família, para que Deus possa dar um direcionamento e realizar o milagre que ela precisa. Queridos, nós vamos ter agora o momento das crianças, mas enquanto tem o momento das crianças, você pode colocar aí nos comentários o seu pedido de oração. Logo após o momento das crianças, nós estaremos orando. Então vamos à historinha das crianças. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção
Oi meninos e meninas, tudo jóia? Vocês sabiam que tudo que temos pertence a Deus? Sua casa, seus brinquedos, suas roupas e até a sua família pertence ao Senhor. Na Bíblia, encontramos a história de um homem. O nome dele era Zaqueu. Zaqueu trabalhava como cobrador de impostos. Impostos é o dinheiro pago ao governo, e esse dinheiro deve voltar em forma de benefício para as pessoas, ruas asfaltadas, iluminação e dentre outras coisas. Na época de Zaqueu era um pouco diferente, mas os impostos já existiam. Zaqueu não era uma pessoa honesta. Zaqueu cobrava a mais nos impostos e enriquecia às custas das pessoas. Mas o Espírito Santo estava trabalhando na mente e no coração de Zaqueu. Ele sabia que precisava ser alguém diferente. Certa vez, Zaqueu ficou sabendo que ali na sua cidade passaria Jesus. Mas ele pensou: como poderei ver Jesus no meio da grande multidão? Geralmente, quando Jesus aparecia nas cidades, uma multidão vinha para encontrá-lo. E Zaqueu era um homem baixinho. Como ele poderia ver Jesus? Mas ele pensou: vou subir em uma árvore para ver Jesus passar. Zaqueu ficou ali na árvore, esperando Jesus. Jesus já sabia quem era Zaqueu e quando passou ali perto, disse: Zaqueu, desce rapidinho, porque hoje eu vou até a sua casa. Que visita ilustre! Zaqueu teria Jesus em sua casa e ele desceu rapidinho daquela árvore e levou Jesus até a sua casa. Quando Zaqueu chegou em sua casa, ele aproveitou para contar a Jesus todas as coisas feias que havia feito. Zaqueu também fez uma promessa. Ele disse que devolveria 4 vezes mais todo o dinheiro que ele havia roubado das pessoas. Que impressionante, não é mesmo? Zaqueu estava decidido a ser uma pessoa diferente. Sabem, crianças, essa história nos faz pensar que não devemos pegar nada das pessoas, nem que isso seja algo bem pequenininho. E às vezes nós não devolvemos a Deus aquilo que lhe pertence. Por isso, sempre se lembre de separar o seu dízimo e a sua oferta e ter o coração cheio de gratidão por tantas bênçãos que Deus tem nos dado. Que tal você ser fiel hoje? Ser fiel a Deus naquilo que Ele nos pede. Na Bíblia, temos um verso muito especial. Essa história, a história de Zaqueu, está aqui na Bíblia. E lá em Lucas 19, verso 9 e 10, Jesus disse o seguinte para Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos ser fiéis ao Senhor. Queremos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas e ter em nosso coração a gratidão por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Não importa a sua altura, não importa a multidão, quando você se propõe a ver quem é Jesus, milagres acontecem na sua vida. Amém? Bom, eu falei que a gente vai orar agora. Não se esqueça de orar
por esses guerreiros que estão à frente de batalha nessa pandemia, os médicos, os enfermeiros, os atendentes, os administradores, os socorristas, os motoristas, os pessoal que trabalha os policiais, os bombeiros, os motoristas de caminhão, os caminhoneiros, pessoal que trabalha nos mercados, nas farmácias, nos atendendo. Vamos orar por eles, para que Deus cuide, que guarde eles. E é claro, lembrar também das várias famílias enlutadas, não só pela Covid, mas pelos infartos, pelos acidentes, pelas muitas outras causas. Nesse momento de dor, vamos lembrar delas também. Se aí onde você estiver, você puder orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença aqui nessa live, para nos colocar em Tuas mãos. Felizes, Senhor, porque temos a oportunidade de abrir a Tua palavra. Temos a oportunidade de ouvir, Senhor, a Tua voz. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pelos milagres realizados, pelas vitórias, Senhor, que estamos alcançando, e porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos abençoou. Mas, Pai querido, ainda queremos colocar em Tuas mãos os pedidos que temos feito, Senhor. Os pedidos que temos em nosso coração. Pedidos, Senhor, que precisamos da Tua intervenção, Senhor. Alguns deles nós fizemos de forma por extenso, Senhor, aqui nos comentários. Outros ficaram no coração. Outros falamos, Senhor, em algum momento com um, com o outro. Mas o Senhor os conhece cada um. O Senhor possa realizar um milagre, Senhor. Queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, também aqueles que estão, Senhor, no centro, Senhor, desse mal, na frente de batalha. O Senhor possa guardá-los e protegê-los. Possa, Senhor, cuidar dos seus familiares. Ser com as igrejas que estão abrindo, Senhor. O Senhor possa proteger cada membro, Senhor, que está frequentando. Que ali eles possam ter um encontro contigo. Nos abençoe a todos nós agora ao abrir a Tua palavra. Fale-nos mais uma vez, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém, querido. Esse é o momento de louvar a Deus. Então vamos louvar através de um hino. Cante conosco, louve ao Senhor. E na sequência iremos abrir a palavra de Deus. Louve ao Senhor. Recebe o meu coração, te entrego a vida, Jesus. Me aceita agora, Senhor, pois quero habitar em Tua luz. Eu quero mostrar Teu amor, que um dia alcançou o meu viver. Erguer minha voz em louvor, pra Te adorar com todo o meu ser. Não há outro igual, não há outro igual. Ninguém perdoa assim. Perdoa assim o amor do meu Jesus, demonstrado lá na cruz. Deu-me um novo começo, vida nova, enfim. Não há outro igual, não há outro igual. Ninguém perdoa assim. Perdoa sim o amor do meu Jesus, demonstrado lá na cruz. Deu-me um novo começo, vida nova, enfim. Recebe o meu coração, te entrego a vida, Jesus. Me aceita agora, Senhor, pois quero habitar em Tua luz. Eu quero mostrar Teu amor, que um dia alcançou o meu viver. Erguer minha voz
te adorar com todo o meu ser. Não há outro igual, não há outro igual. Ninguém perdoa assim. Perdoa assim o amor do meu Jesus, demonstrado lá na cruz. Deu-me um novo começo, vida nova, enfim. Não há outro igual, não há outro igual. Ninguém perdoa assim. Perdoa sim o amor do meu Jesus, demonstrado lá na cruz. Deu-me um novo começo, vida nova, enfim. Amém, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2. A mensagem que vamos ter agora, ela está baseada no livro de Marcos. Só que você encontra essa história no Evangelho Sinóticos, ou seja, em Mateus, Marcos e Lucas. Porém, o livro de Marcos é o que me traz mais detalhes. Eu queria considerar algumas coisas aqui nesse livro. Marcos, capítulo 2. Permitam-me ler a partir do primeiro verso. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o erado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil de dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, ao mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém. Louvado seja Deus. Algumas coisas me impressionam nesse texto. É claro que eu não vou poder falar sobre tudo, não vou conseguir abordar todos os detalhes como eu gostaria, mas eu quero extrair algumas coisas. Primeiro, o fato tanto no início do texto que eu li, como no final, o fato da admiração das pessoas. A admiração das pessoas levaram elas ali. E agora elas ficaram admiradas com aquilo que Jesus fez. No texto fala assim, no verso 2, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Muitos foram para ali. E o início do verso 1 fala: depois disso o quê? Depois que Jesus curou um leproso. Depois que Jesus curou um leproso ali naquela região, a multidão ficou alvoroçada. O número de pessoas procurando Jesus era muito grande. E isso estava despertando o interesse de autoridades que queriam prejudicar Jesus. Jesus, então, ele sai de cena, fica um tempo afastado, em oração, e depois ele volta. E é aí que vem o depois disso. Só que mesmo depois disso, depois de ter dado um tempo, quando as pessoas descobriram que Jesus estava por ali, afluiu para ele grande multidão.
As pessoas começaram a ir, a procurar Jesus, querer falar com ele, querer ouvir, porque quando Jesus falava, milagres aconteciam. Quando Jesus falava, acalmava o coração. Quando Jesus falava, sarava as feridas. Quando Jesus falava, alcançava o coração dos aflitos e a esperança voltava novamente. Querido, talvez você precise ouvir Jesus falar. Talvez você precise ouvir a voz de Jesus e Ele quer falar com você. Eu não sei quantos pregadores você já ouviu. Eu já ouvi muitos pregadores. Mesmo quando era membro de igreja e agora também como pastor, eu ouço muitos pregadores. Eu lembro de alguns pregadores, eu vou falar o nome de alguns aqui, de repente você lembra de outros, mas um que me vem à cabeça aqui é o pastor Bullion. Bullion foi um grande pregador, um grande evangelista. Foi, não é? Ele está jubilado, está aposentado, mas continua pregando, continua evangelizando. E ele levava centenas e milhares de pessoas para ouvi-lo, pregar e falar do amor de Jesus, falar dos milagres de Jesus. Um outro pregador, que foi considerado um dos maiores pregadores da Igreja Adventista, pastor Mark Philly, que também está aposentado, mas continua pregando onde vai, continua fazendo evangelismo, um grande pregador com mensagens poderosas. E mais para os dias de hoje, um dos grandes pregadores da América do Sul, o pastor Luiz Gonçalves. Você ver ele na televisão e saber que ele vai te chamar para chegar mais perto. Chega mais perto, chega mais perto. Pastor Luiz Gonçalves também prega para centenas e milhares de pessoas, mas nenhum, e talvez você lembre de outros aí, Pastor Faraibe, mas nenhum desses pregadores, eles chegam um pouquinho perto do que foi Jesus pregando. Jesus, quando falava, ele transmitia vida, ele transmitia esperança, ele transmitia salvação. Esse era Jesus. Ele falava e ele alcançava o coração das pessoas. E no meio dessa multidão, eu já comentei aqui em outras mensagens, no meio dessa multidão você encontra todo tipo de pessoas. Tem ali no meio da multidão aqueles que só foram atrás da cura. Não estão interessados no autor da cura, só estão interessados na cura. É claro, tem aqueles também que vão atrás do autor da cura. Eles vão atrás de Jesus, por reconhecer em Jesus o Messias prometido. Outros, eles vão ali atrás de comida, porque sabe que mais cedo ou mais tarde pode sobrar alguma coisinha para eles. Então vão na esperança de ter alguma coisa para comer. Outros só foram porque são curiosos, outros só foram porque alguém chamou e não tinha mais o que fazer e foi. Outros estão ali para tentar pegar alguma falha, algum erro, alguma coisa que Jesus fale ou faça para usar contra ele depois. E uma coisa interessante, que no meio dessa vasta multidão, com grupos diferentes, todos eles foram aceitos por Jesus. Jesus aceitou todos eles. Jesus falou com todos eles. E Jesus sanou os problemas de todos aqueles que o buscavam. Não importava quem era, Jesus estava ali e ele curava as feridas. E tinha feridas de todos os jeitos, feridas físicas e feridas espirituais. Pessoas que precisavam de cura física e pessoas que precisavam de cura espiritual. Porque quando Jesus curava, ele curava também, sarava também as feridas. Porque você com feridas abertas, você não consegue perdoar. Você com feridas abertas, você não consegue ver a tua frente. Você com as feridas abertas, você não traz perdão. Porque às vezes o que você precisa é de perdão. De repente não porque você precisa do perdão, mas você precisa perdoar. E com as feridas abertas você não consegue. Quando Jesus falava, ele trazia esperança e ele sarava as feridas e a pessoa poderia ser curada espiritualmente. Esse era Jesus. Assim
era um encontro com Jesus. E nessa história que nós lemos tem um paralítico. Eu li alguns comentaristas, eu li vários comentários sobre essa história. E alguns falam que o motivo dele estar paralítico foi uma vida desregrada, uma vida sem regra, uma vida de aproveitamento, de viver a vida ao máximo, de fazer o que queria, e isso levou ele a ter essa condição de paralítico. Eu li um comentarista que falava que possivelmente ele viveu uma vida muito parecida com a do filho pródigo. Não tem um filho pródigo que ele pede o pai, a herança com o pai em vida, e ele vai curtir a vida. Ele vai curtir a vida, gastar o seu dinheiro com tudo que poderia. Com festa, com bagunça, com álcool, e ele foi viver a vida do jeito que ele queria. Mas isso trouxe consequências. Ele perdeu tudo e perdeu os amigos. Você conhece a história? Em algum momento eu vou estar falando mais sobre ela aqui. E possivelmente esse jovem, ele teve uma vida desregrada. E possivelmente a sua paralisia é fruto do seu pecado. E isso trouxe para ele um sentimento muito ruim. Um sentimento de culpa, de remorso, e fez com que ele buscasse os médicos para a cura do seu mal, mas ele não encontrou solução. E quando não encontrava solução, ele se achava mais culpado ainda. Quando ele não encontrava solução, quando os médicos não davam para ele esperança, ele se culpava mais ainda. E isso foi trazendo um peso muito grande para a vida dele. E quando você está desse jeito, quem você procura? Um líder espiritual. E ele foi buscar esse líder espiritual. Ele foi falar com os sacerdotes, ele foi falar com os fariseus. Só que o que ele encontrou foi só condenação. Ele só encontrou condenação, ele só encontrou as pessoas falando que isso era por causa do pecado dele, que isso era um castigo de Deus por causa das suas atitudes. E isso fez com que o seu desespero, a dor, o remorso, o sentimento de culpa só aumentasse. Só aumentasse. Só que no meio dessa história toda tinha quem? Os amigos. E ele ficou sabendo de Jesus. Entenda uma coisa, ele ficava em casa, ele era paralítico, ele não ficava saindo para a rua. Só que os amigos ficaram sabendo de Jesus. Os amigos ouviam as histórias de Jesus e possivelmente os amigos ouviram Jesus falar. E de repente o que Jesus falou trouxe para eles esperança a tal ponto deles entenderem: eu preciso agora levar essa mensagem para o meu amigo. Eu preciso falar com ele que existe um homem. Mas quem é esse homem? O que esse homem faz? Esse homem ele cura paralíticos? Esse homem ele perdoa pecados. E essa notícia, esse testemunho, devolveu a esperança para ele. A esperança que ele não tinha mais, a agonia que ele tinha da sua vida, dos seus pecados. Ele viu se esvaindo, ele viu a chance dele ter a cura que ele tanto precisava. Queridos, por isso que eu tenho falado em alguns momentos, fale de Jesus. Compartilhe essa live, porque talvez algum amigo seu, talvez alguém que você conheça, precisa ouvir essa mensagem. Precisa encontrar Jesus e receber perdão. Esses amigos, eles ouviram falar de Jesus e eles foram e anunciaram Jesus para o seu amigo. E agora eles levaram Jesus, esse amigo até Jesus. Eles tiveram que carregar o amigo. Querido, às vezes vai ser necessário isso. Às vezes vai ser necessário você carregar o amigo. Às vezes vai ser necessário você falar assim: senta aqui comigo, vamos assistir essa live aqui. Senta, vem cá, tô te mandando uma live. Como o meu amigo Marcos me mandou esses dias. Tô te mandando aqui uma mensagem. Eu quero que você assista e me diga o que você achou. Você tem às vezes que carregar, você tem que fazer isso. Eu fui pastor de escola durante algum tempo, no início do meu ministério. E uma das escolas por onde eu passei,
a informação que eu tive foi a seguinte: pastor, aqui no culto só vão 3 pessoas. E tinha muitos funcionários, entre professores e servidores da escola adventista. Mas só vão 3 pessoas ao culto. Tá bom. Eu fiz o culto com os professores no meu primeiro dia. O culto com os professores era às 6h40 da manhã. O culto com os funcionários era 8 horas. Quando deu 7h30, eu comecei a sair pela escola. Eu fui num departamento e comecei a conversar ali com as pessoas do departamento, me apresentar, conversar alguma coisa. E quando eu saí, eu falei, olha, daqui a pouco o culto vai começar, vai ser 8 horas lá na capela, eu espero vocês. E aí eu fui para outro departamento. E cheguei nesse outro departamento, conversei, batemos um papo ali, e eu olhei a hora e falei assim, olha, o culto é daqui a pouco, 8 horas, eu espero vocês lá na capela. E eu encontrava alguns funcionários no corredor da escola, eu conversava, me apresentava para eles, conversava com eles, e falava, olha, o culto hoje é na capela. Eu espero vocês lá, 8 horas. E eu fui fazendo isso em todos os departamentos, eu fui passando e fui falando isso. Quando deu 8 horas, eu estava na capela. E nós tínhamos ali para o culto cerca de 17 pessoas. Foi um culto abençoado. Pude me apresentar, conversar, abrimos a palavra de Deus. E no dia seguinte, o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa. Eu fui passando pelos departamentos, agora eu já conhecia eles. Ia conversando com eles e chamando eles para o culto. Todos os dias que eu passei ali naquela escola, todos os dias eu fazia isso. Às vezes eu encontrava um monitor no pátio da escola. Tá com rádio aí? Tô, pastor. Anuncia no rádio que o culto já vai começar. Hoje vai ser na sala dos professores e eu espero vocês lá. Ia no local e avisava, olha, fulano, você tá aí, avisa aí que o culto já vai começar. Às vezes é preciso você carregar. Às vezes é preciso você buscar as pessoas para ouvir a mensagem. Muitas delas elas vão sem querer. Muitas delas elas vão só para ficar sem... porque não quer ficar sem companhia. Outras vão obrigadas só para te agradar. Mas quando todas elas chegam lá, elas vão ouvir de Jesus. E quando se ouve de Jesus, milagres acontecem, queridos. Esses amigos, eles levaram, eles carregaram. E às vezes é preciso. Eles venceram a multidão porque eles chegaram lá, nessa casa onde Jesus estava, que era a casa de Pedro. Eles estavam fazendo ali um momento de comemoração, aproveitando que Jesus estava ali. Jesus havia curado a sogra de Pedro. Ele estava ali no momento de confraternização, ouvindo Jesus falar, a multidão. Alguns comentaristas falam que nessas casas, geralmente, cabiam poucas pessoas e, de repente, tinham ali dentro da casa cerca de 50 pessoas espalhadas pelos cômodos, todas em pé, apertadinha, ouvindo Jesus falar. E do lado de fora devia ter muitas pessoas também concorrendo ali com uma janela, com uma frestas, tentando ouvir, tentando captar alguma mensagem do que Jesus estava falando. E agora eles chegam ali com o seu amigo paralítico, os 4 amigos carregando ele. E eles tentam de um jeito, não conseguem. Tenta de outro, não consegue. Só que eles estão ali, a oportunidade deles. Eles não podem perder esse momento. O que eles fazem? Algumas dessas casas têm as escadarias em volta que levam ao telhado. Eles subiram essa escadaria. Eles venceram a multidão. Eles subiram essa escadaria e foram até o telhado para levar algumas pessoas a Cristo. Às vezes requer sacrifício de vencer a multidão e de subir e carregando o peso. Às vezes requer sacrifício você levar as pessoas até onde Cristo Jesus estava. A impressão que me dá é que algum deles tentou olhar entre um buraco e o outro onde Jesus estava. O fato é que eles foram exatamente em cima onde Jesus estava. O telhado geralmente era feito de galhos com juncos coberto por barro.
E aí fazia uma camada que ele dava para se andar por cima, mas se você forçasse um pouquinho o barro, você conseguia fazer alguns buracos e tirando ali o junco. E eu fico imaginando eles tirando ali e fazendo um barulho lá dentro, caindo o cisco, caindo um pedaço de barro e as pessoas abrindo um espaço porque começa a cair as coisas, olhando para o alto e agora começa a descer aquele homem. Eu fico tentando visualizar e eu fico imaginando a alegria daqueles homens. Porque no verso 5, olha só, no verso 5 diz assim, ó, vendo-lhes a fé, Jesus ele olhou e ele viu a fé não só do paralítico, mas também dos amigos. Eu fico imaginando Jesus abaixando para falar com o paralítico, olhando para o paralítico e olhando para cima e vendo de repente a lágrima dos amigos ali, felizes, sabendo que naquele momento o seu amigo estava encontrando Jesus. Valeu o sacrifício. Valeu o testemunho, valeu ter levado ele até ali, valeu ter vencido a multidão, valeu a distância que eles caminharam até aquele momento. Agora o seu amigo estava na presença de Jesus. Queridos, Jesus olhou para eles e viu a fé deles, a euforia, a alegria de estarem ali, no meio de uma multidão que nem todos estavam ali por causa de Jesus. Aqueles estavam ali porque precisavam de um milagre. Eu não sei qual milagre você precisa, mas eu sei que Jesus está aqui, pronto a estender a mão para você, pronto a ouvir o teu clamor, ouvir o teu pedido e realizar um milagre. Jesus ele viu a fé desses amigos que não abandonaram ele. Viu a fé desse paralítico, a esperança que eles tinham em vê-lo curado. Jesus viu a fé deles. E esse foi o primeiro milagre. O Arautos canta sobre isso. Pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Jesus viu a fé deles. E Jesus abaixa ali perto daquele paralítico e ele fala o quê? Você sabe que eu faço perguntas que eu não gosto da resposta, né? E se por um acaso você falou, levanta e anda, é a resposta que eu não queria. Porque Jesus fala assim, estão perdoados os teus pecados. Na verdade, ele fala de uma outra forma, ele fala, filho, estão perdoados os teus pecados. Queridos, eu não sei se você já entendeu a questão aqui. Se nesse momento os amigos pegam aquele paralítico e levam ele para casa, ele ia embora, o homem mais feliz do mundo. Sabe por quê? Porque Jesus deu a ele exatamente aquilo que ele precisava. Jesus deu a ele exatamente aquilo que ele queria, aquilo que ele necessitava. Ele precisava de perdão e foi isso que Jesus ofereceu para ele. Aquele foi o maior milagre. O maior milagre que Jesus fez ali naquele momento foi perdoar os pecados. Foi perdoar os pecados. Era isso que aquele homem precisava. Queridos, você não vai ser salvo porque Jesus ele curou o teu câncer. Você não vai ser salvo porque Jesus ele curou a tua meningite, o teu Covid-19. Você vai ser salvo porque Jesus perdoou os teus pecados. A salvação não vem por uma cura física, mas uma cura espiritual. É isso que eu preciso. É isso que eu clamo todos os dias. É isso que eu busco todos os dias. O perdão. Esse jovem ele iria para casa, o homem mais feliz do mundo,
porque era isso que ele precisava. Eu não sei para quem que eu estou pregando hoje, mas talvez seja para você. E talvez você hoje precisa de perdão. E Jesus quer perdoar. Eu tenho falado aqui que nós vivemos num momento de graça, momento de salvação, no momento de misericórdia, não é momento de condenação. Vai chegar esse momento também, mas agora é momento de graça. Aproveite esse momento. Aproveite enquanto você tem um advogado no céu. Enquanto o Cristo Jesus está lá dentro do santuário intercedendo por mim e por você. Vai chegar um momento que ele vai mudar de posição e ele vai deixar de ser advogado para ser o juiz. Mas agora é momento que ele é o seu advogado. Ele pode interceder por você, ele pode oferecer perdão. Esse perdão é tudo que esse jovem precisava. Eu assisti alguns vídeos de alguns filmes desse momento. E tem um que retrata muito bem isso. Quando Jesus perdoa ele, o semblante dele muda. Ele começa a ficar feliz. E quando Jesus começa a conversar com os fariseus que estavam ali, porque Jesus conhecia o que ia no coração deles. Conhecia a condenação que eles estavam tendo ali por causa dessa situação. A impressão que dá é que ele está ali sem entender. Mas por que essa discussão toda? Eu estou feliz. Eu fui perdoado. Ele me perdoou. A culpa dele era o seu maior fardo. Só que, queridos, Jesus ele tem um milagre muito maior. Ele tem poder para perdoar pecados e para isso ele veio. Mas ele pode curar também a sua dor. Ele pode curar também a sua doença. Ele pode curar o teu mal. Eu não sei qual mal que você tem. Eu não sei o que você precisa hoje de uma cura física ou uma cura espiritual. Mas, querido, eu sei que Jesus ele pode te dar. Eu sei que Jesus ele pode realizar um milagre. Talvez o milagre não é do jeito que você quer. Talvez o milagre não é no momento que você quer. Mas saiba que o primeiro milagre é confiar. E o milagre maior que Jesus pode fazer na tua vida é perdoar os pecados e lhe oferecer a salvação. Naquele dia, aquele jovem, ele teve o perdão dos pecados. E eu louvo a Deus, porque aquele homem tinha amigos que não desistiram dele. Amigos que não desistiram dele em nenhum momento. E que quando descobriram sobre Jesus, levaram a esperança para ele. Fizeram um caminho carregando ele. Venceram a multidão até que ele descesse aos pés de Jesus. Talvez você hoje precisa descer aos pés de Jesus. Talvez você hoje não é o paralítico, mas é um dos amigos. Talvez você precise encontrar alguém que precise de perdão e oferecer o perdão. Mas talvez hoje é você que precisa do perdão. Você precisa ter um encontro com Jesus e ter o perdão dos seus pecados. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de você ter um encontro com Cristo. É o dia de Ele olhar para você e falar: filho, meu filho, estão perdoados os seus pecados. Se é teu desejo falar: Senhor, eis-me aqui. Me perdoe, restaura a minha vida. Perdoa os meus pecados, sare as feridas. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai,
Muito obrigado, Senhor, porque naquele dia, no meio de uma multidão, o Senhor perdoou os pecados e devolveu a vida àquele jovem. Ele não tinha esperança, ele não tinha alegria, mas os seus amigos, Senhor, ao te conhecer, ao saber quem o Senhor é, ao saber que o Senhor perdoa pecados, levaram ele até o Senhor. E o Senhor mudou a história dele. Pai, muda a minha história. Muda a minha vida. Muda, Senhor, os meus sentimentos. Muda, Senhor, os meus desejos. Porque eu também quero a salvação em Ti. Eu também te aceito como Senhor e Salvador da minha vida hoje. E quero te aceitar amanhã, e depois, e depois, e depois. Até que um dia, Senhor, o Senhor venha com poder e grande glória, e no abrir e fechar de olhos, o Senhor me transforme completamente. Pai querido, muitos estão assistindo essa live. Alguns estão assistindo nesse momento que está passando. Outros, Senhor, estarão assistindo durante a semana. Não importa, Senhor, mas que essa mensagem possa alcançar aqueles que precisam de Ti. Toma-nos em Tuas mãos. Nos entregamos e aceitamos a Tua salvação, o Teu perdão, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite, queridos. Que Deus abençoe e até a próxima live.